Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. O que alguns chamam Palestina e outros chamam Israel, nós chamamos Terra Santa. Terra Santa porque ali viveu, ali pisou, pregou, se sacrificou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ali também estabeleceu a Santa Igreja Católica e dali se espalhou o cristianismo para o mundo todo. Terra Santa também porque ali é o palco principal em que se devem desdobrar os grandes acontecimentos escatológicos, isto é, as profecias bíblicas sobre os tempos finais da humanidade. Ora, sabendo de todas essas coisas, nós não podemos deixar de olhar para a Terra Santa, em particular nesse momento em que se intensifica um conflito que já vem de décadas, mas que chega, neste momento, a patamares em que não chegavam nos últimos 50 anos. E que podem levar a consequências incalculáveis, não só do ponto de vista político, mas principalmente do ponto de vista religioso. Porque se nós olhamos para a atual situação do lugar, os grupos envolvidos, e principalmente se consideramos o que ensina a doutrina da Igreja sobre o fim dos tempos, sobre o anticristo, então não podemos hesitar em nos preocupar com o que pode se passar em decorrência dessa guerra. E eu digo assim, a preocupação não é tanto em que, bem, os desígnios de Deus podem estar se cumprindo. Não é essa a preocupação, porque Deus sabe o que faz. E não iremos questionar a divina providência, que faz tudo para o nosso maior bem. Mas o que nos preocupa é que as pessoas podem estar desarmadas diante de um eventual ataque do anticristo. Um ataque que não é principalmente com armas, mas que é principalmente com ideias, que é convencendo as pessoas a estarem do seu lado, tomando o seu partido em um eventual conflito. Então vamos tentar entender isso para começar a partir do que disse o padre Charles Armanjon em 1881, na obra O Fim do Mundo e os Mistérios da Vida Futura. Podemos voltar a falar com mais detalhes sobre esta obra e os seus conteúdos, já falei sobre ela, a nossa playlist sobre o fim dos tempos. Mas, nesse momento, irei me limitar a esta citação, que certamente dará a pauta e o tom dessa nossa discussão. As Sagradas Escrituras indicam 3 características principais que marcarão o domínio do anticristo. Primeiro, ele será o governante absoluto e o senhor do universo. Em segundo lugar, ele terá Jerusalém como sua capital. Em terceiro lugar, ele será não menos hábil do que violento, e a guerra que empreenderá contra os santos será travada principalmente pela astúcia e pela sedução. Notem principalmente isto aqui. Empreenderá contra os santos uma guerra que será travada principalmente pela astúcia e pela sedução. Então, estar do lado do homem do pecado, também conhecido como anticristo, será algo considerado prudente, será algo considerado, de repente, humanitário, será algo considerado, de repente, seguir o efeito manada, seguir aquilo que seria o mais adequado, a mais adequada posição para uma pessoa aqui e agora. Compreendem? Então, tendo isso em mente, vamos estudar o que levou a este momento, aí, nesse final de semana, esse ataque do Hamas. Por que ele aconteceu nesse momento? Então, vamos tentar entender. Tem um artigo de Keith Woods, que será nosso ponto de partida, e nós faremos alguns comentários sobre este post, esta publicação. Por que o ataque do Hamas aconteceu agora? Escreve Keith Woods. Ninguém está realmente discutindo o que desencadeou este ataque do Hamas. Este último ataque foi chamado de inundação de Al-Aqsa pelo Hamas. Isto porque a razão dada para o seu timing é Israel permitir que grupos judeus profanassem a mesquita de Al-Aqsa. Recentemente, o governo israelense começou a apoiar grupos extremistas judeus que atacam e expulsam muçulmanos e cristãos dos seus locais sagrados. Grupos judaicos extremistas, como o Temple Institute, acreditam que é necessário construir o terceiro templo
no local da mesquita de Al-Aqsa, para trazer o Messias judeu que muitos cristãos pensam que será o anticristo. E, para tecer o nosso comentário, eu irei simplesmente ler o que o cardeal Menem escreveu na obra O Papa e o Anticristo, a crise atual da Santa Sé, à luz da profecia sobre quem será, como será o anticristo. Ele escreve assim: os padres acreditaram que o anticristo será da raça judaica. Essa foi a opinião de Santo Irineu, São Jerônimo e de muitos outros, acrescentando ser ele da tribo de Dan, como, por exemplo, São Gregório Magno, Teodoreto, Aretas de Cesareia e muitos mais. Essa também é a opinião de Belarmino, que a chama de certa. Lécio afirma que os padres, com consentimento unânime, ensinam como indubitável que o anticristo será um judeu. Ribeira repete a mesma opinião e acrescenta que Aretas, São Beda, Aimo, Santo Anselmo e Rupert afirmam ser, por esta razão, que a tribo de Dan não foi contada entre as que são mencionadas no Apocalipse. Viegas diz o mesmo citando outras autoridades, e isso parecerá provável se considerarmos que o anticristo virá para enganar aos judeus, de acordo com a profecia de nosso Senhor. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Então, isto que o cardeal Menem escreve é bastante significativo, porque, evidentemente, se o anticristo está para governar desde Jerusalém e haverá de enganar aos judeus, trazendo-lhes aquilo que eles esperam, uma paz mundial, uma paz em que eles possam viver em prosperidade, uma paz em que eles possam ter vencido todos os seus adversários. Compreendem essa situação atual e as aspirações dos judeus são todas nesse sentido. Quer dizer, obter a vitória, o triunfo sobre os seus inimigos, sobre os seus adversários, sobre os palestinos. Alguém que traga essa paz. Será também alguém que trará uma paz para o mundo? Porque esse conflito não é um conflito meramente local, nós sabemos. Tem implicações globais. Então, para poder atender às aspirações dos judeus, principalmente aqueles mais fervorosos que dão o fundamento religioso, a razão de ser para o Estado de Israel, esse tem que ser um judeu também. Compreendem isso da própria perspectiva judaica. Aquilo que eles chamam de o Messias e que para nós é o anticristo, este seguramente tem que ser um judeu e tem que ser um judeu libertador no meio de um conflito decisivo entre Israel e os seus inimigos. Então, isto é o que ensina a profecia católica e é isto que aspiram estes judeus mais observantes, que podemos fazer uma analogia que não se equivoca, pode se equivocar em alguns detalhes, mas notem, trata-se, mutatis mutandis, da mesma seita farisaica do tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você tem um governo na Palestina, o sacerdócio, o sumo sacerdote, digamos assim, reconhecido pelos judeus. Esse governo que não é muito observante, que tem uma visão mais mundana das coisas, que não acredita na ressurreição, que não acredita em várias coisas nesse sentido, né? Mas da estrita observância judaica, do judaísmo ortodoxo. Mas, de um outro lado, você tem pessoas de um número menor, mas que são bastante representativas, bastante estimadas pela população, que são os fariseus, que são mais radicais na observância das tradições judaicas. Tradições judaicas que Nosso Senhor disse, essas são tradições humanas e que nós repetimos e que neste tempo são representadas pelas tradições do Talmud. O Talmud ele traz toda a ideia, todo o sustento dessa noção de um Estado de Israel, um Messias dominador, um Messias político. Tudo isso ele traz essas tradições, que eram também as que alimentavam os fariseus e que vão se intensificando, sobretudo depois da destruição do Segundo Templo por Tito, pelos romanos, no ano 70 depois de Cristo, conforme a profecia de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que faz com que eles alimentem esse desejo, essa vontade de construir um terceiro templo.
Nós sabemos, o terceiro templo é a Igreja Católica estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo, corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o terceiro templo. Mas os judeus cegados pela negação do verdadeiro Messias, que é Cristo, eles procuram construir um terceiro templo e neste templo colocar o seu Messias, que é o anticristo. E aqui nós podemos lembrar daquilo que diz São Paulo, no segundo capítulo da segunda epístola aos Tessalonicenses, quando ele fala que ele chegará ao ponto de entrar no templo de Deus, o homem do pecado, o anticristo, e este homem do pecado entra no templo de Deus. O templo de Deus, não se conhece outro templo de Deus no templo de São Paulo? No templo do apóstolo São Paulo, que não fosse o de Jerusalém. Esse, onde atualmente está a mesquita de Al-Aqsa. Estes grupos judaicos, continua escrevendo a pessoa que fez essa publicação, têm tentado criar uma vaca vermelha, uma novilha vermelha, livre de manchas, para cumprir a profecia e trazer o fim dos tempos, até mesmo usando tecnologia avançada de seleção de embriões para tentar criar esta vaca sacrificial. Recentemente, numa nova escalada contra muçulmanos e cristãos, eles têm aspergido sangue de novilha no local. Então notem que existe por parte de judeus ortodoxos, mais extremistas, nacionalistas, esse desejo de que o Messias venha, e para isso eles chegam mesmo ao ponto de se servir desta novilha vermelha. Bem, olha aqui está um site do Shabbat, que é um grupo observante judaico, né, que está envolvido nessas coisas também, e que fala sobre essa questão da novilha vermelha. Eu não sei se essa questão das manipulações genéticas procedem, mas eu sei que procede, de acordo com esse artigo também, que Maimônides, que é um grande pensador do judaísmo, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, já da Idade Média, que ao falar sobre essa questão, ele associa isto com o tempo messiânico, dizendo o seguinte: 9 novilhas vermelhas foram oferecidas desde o momento em que foram ordenados a cumprir esta mitzvah até o momento em que o templo foi destruído pela segunda vez. A primeira foi trazida por Moisés, nosso mestre. A segunda foi trazida por Esdras. E a 10ª será trazida pelo rei Massiac, Messias. Então notem que nesta vertente do judaísmo está muito claro que esta vaca vermelha é necessária ou faz parte da manifestação do Messias judaico, que para nós é o anticristo. Continua o texto. Este ano, e especialmente nas últimas semanas, este antagonismo contra muçulmanos e cristãos acelerou enormemente. As igrejas cristãs foram atacadas com estátuas de Jesus profanadas, pois os colonos judeus acreditam que devem destruir todos os ídolos religiosos do país para cumprir a profecia. Durante o verão, os colonos judeus ocuparam e tentaram tomar à força igrejas cristãs em Israel. Também se tornou comum que estes colonos cuspissem e abusassem dos cristãos nas proximidades do local sagrado, como demonstraram imagens recentes e amplamente partilhadas nas redes sociais. De fato, aqui deixem-me trazer para vocês algumas notícias sobre isso. Eu tenho acompanhado essa situação desde agosto, então isso não é uma novidade para mim, mas é pertinente agora mais do que nunca compartilhar com vocês essa situação que se tornou ainda mais patente depois que uma pessoa, um cristão em Israel, resolveu fazer uma espécie de linha direta em que ele recebia dos cristãos de diferentes partes da Terra Santa informações sobre os maus tratos que vinham recebendo dos judeus, desses judeus aí, né, dessa vertente mais nacionalista, extremista, fanática, farisaica. Então, se registrou muitas vezes essas situações de maus tratos ao longo do mês de julho. Aí aqui existem várias instâncias, em algumas delas mosteiros são atacados, lançam-se pedras, lançam-se vasos, são invadidos. Também em outras situações, cusparadas, cospem contra os cristãos nas estradas, contra sacerdotes. Em outras ocasiões, acontece de pedirem para sair, né? Também aconteceu
com um sacerdote que pediram para ele esconder a cruz, porque era ofensiva, trazer a cruz, trazer a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo consigo, não é? E assim várias outras situações. Também teve a situação de uma freira que foi fazer um exame de sangue e a enfermeira se recusou, né, de fazer a coleta. E assim por diante, muitas situações. Aí nós temos mais uma vez, né, de uma parte, um governo saduceu, né, de um caráter assim mais mundano, que quer simplesmente o poder e as suas ambições, não é? E que vê nessa situação de Israel mais uma oportunidade política do que realmente ele acredita nas coisas, nas promessas, etc., essas coisas todas. Né? E de outro lado, um grupo minoritário, mas em ascendência também, perante a população, que é esse grupo mais observante, judaico, etc., que odeia de morte os samaritanos, digamos assim, tá? Para usar uma linguagem mais simples, que seriam os cristãos e os muçulmanos. Inclusive, os cristãos eles têm na conta de idólatras, principalmente nós católicos. Então, bem, essa é a situação e vejam que essa atividade tem se intensificado. Isso é algo que talvez sempre tenha existido, mas que nos últimos meses tem se intensificado, sim, isso tem sido percebido, isso tem sido compartilhado, e até o próprio Francisco Bergoglio dizem, né, os jornais israelenses afirmam que está furioso com a situação dos cristãos na terra de Israel pelo seu posicionamento de violência anticristã, certo? E se assim tratam a nós cristãos, que digam o que for, mas de uma forma geral somos muito legais com os judeus, até a maioria dá um apoio incondicional a Israel, como nós temos visto, imaginem como eles tratam os muçulmanos, os palestinos, que estão em aberta hostilidade contra eles, não é verdade? Então a coisa realmente é muito feia. E isto é algo que procede, quer dizer, quando eu li esse texto, esse artigo, eu vi, bem, está dizendo coisas que de fato estão se verificando. Também li uma notícia recentemente, não localizei aqui, por uma questão de brevidade, mas que um museu cristão foi invadido, quebraram artefatos desse museu, quer dizer, uma verdadeira falta de respeito com os locais sagrados, e assim por diante. Então vemos que essa realidade acontece. Dias atrás, dezenas de colonos invadiram a mesquita de Al-Aqsa para realizar rituais talmúdicos. Israel força estes extremistas religiosos, expulsando os fiéis palestinos do seu local mais sagrado. Então, está havendo um processo de judaização de Jerusalém. Teoricamente, uma parte de Jerusalém ficaria com os judeus e outra parte de Jerusalém ficaria com os palestinos. Seria assim. Mas, na verdade, Israel tem o controle de Jerusalém inteira e está em um processo em que está procurando cada vez mais preferir e favorecer os judeus, né, sobre outros residentes como palestinos e cristãos. Falando aqui da perspectiva religiosa mesmo, não só a questão da raça, não é? E aí você nota, então, que estão preparando o caminho para o seu Messias. Eles estão fazendo isso. Pode ser por razões que não sejam as razões teológicas e profundas dessa minoria aí, não é? De judeus observantes, mas se legitima por meio dela e efetivamente é para esse lugar que eles estão indo, né? Para chegar nesse ponto, né? Vai dar nisso, né? Acredita-se que vai dar nisso. Então, continuado. Tudo isso é um contexto extremamente relevante que foi deixado de fora desta discussão, pois todo o foco passa a ser casos individuais de violência. O governo ultranacionalista israelense tem apoiado o antagonismo de grupos extremistas judeus contra muçulmanos e cristãos na Terra Santa há anos e isto continua a acelerar. É impossível ter uma discussão informada sobre este conflito enquanto se ignora isto. Muita coisa mais se poderia dizer sobre esta questão, mas me parece ser suficiente, para o momento, estabelecer quais são as verdadeiras causas religiosas desse conflito e depois quais são as possíveis consequências disso do ponto de vista da profecia católica. Eu acredito que com esse vídeo temos então uma introdução suficiente a essa questão.
Agradeço a você pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.